Olá, boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia 4 de julho. Goiânia tem 500 radares desligados há mais de 20 dias. Quais são os sintomas de cada tipo de hepatite? Um especialista vai nos explicar em uma entrevista aqui no estúdio. E os impactos da inteligência artificial no mundo do trabalho é tema da reportagem de hoje. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Vem com a gente, o Conexões já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo você que nos acompanha pela TV UFG ou em qualquer dia e horário no canal da TV no YouTube, também pelo nosso aplicativo. O Conexões tenta ser mais acessível e por isso temos interpretação para Libras com o professor da UFG, Diego Barbosa. Além disso, pensando em nosso público cego e de baixa visão, fazemos as descrições físicas de todas as pessoas que participam aqui do programa. Eu vou começar. Meu nome é Janaína de Oliveira. Sou uma mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados, na altura dos ombros. Já o professor Diego se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e que tem uma barba cheia. Nós estamos em pé aqui no estúdio e atrás está o cenário do Conexões, nas cores azul claro, cinza e vermelho. Tem também uma tela entre a gente, onde aparecem nossas reportagens e entrevistados. Vamos começar o nosso giro de notícias? 500 radares distribuídos em semáforos de Goiânia estão desligados e não existe previsão para voltar. É que a empresa responsável diz que a prefeitura não pagou pelo serviço. Por isso, o problema completou 20 dias. Por outro lado, a Secretaria Municipal de Mobilidade nega ter acumulado dívidas desde o ano passado. O Ministério Público deve analisar o caso. A expectativa da Prefeitura é de conseguir, na Justiça, que a empresa volte a prestar serviço por pelo menos mais um ano. Os goianos estão gastando mais energia elétrica neste ano do que a quantidade registrada no ano passado, no mesmo período. Os motivos são muitos, entre eles, onda de calor e seca no Cerrado, por exemplo. Nos últimos 6 meses, residências gastaram 18% a mais do que o mesmo período do ano passado. Em seguida, vem zonas rurais, com 13%. E depois, estabelecimentos comerciais, com 12%. Fique atento e tente economizar, porque neste mês a conta pode ficar mais cara. Você tem dívidas? Se a resposta for sim, você não está sozinho. A cada 10 brasileiros, 8 estão endividados. A maioria não conseguiu pagar o cartão de crédito. Isso te lembrou alguém? Então, fala para essa pessoa tentar uma nova estratégia. Agora dá para transferir a dívida feita em um banco para outro que seja melhor para você. Além disso, o Conselho Monetário Nacional também decidiu que os bancos são obrigados a te avisar, com pelo menos 2 dias de antecedência, sobre a data do vencimento. Mais de 4.000 pessoas vão receber ajuda do governo de Goiás para pagar a faculdade. Dá para fazer parte do processo seletivo até amanhã, sexta-feira. Para isso, basta morar em Goiás, ser cadastrado no CadÚnico e também querer um curso presencial aqui no estado. Não perca tempo.
Para se inscrever é fácil, é só acessar o site da ovg.org.br. Você sabe a diferença entre os 5 tipos de hepatite? Como identificar ou até prevenir? Esse é o tema da nossa conversa de hoje com um especialista. Afinal, estamos no mês de conscientização dessa doença, chamada de Julho Amarelo. Por isso, vamos receber aqui no estúdio, de forma remota, o médico hepatologista Rafael Ximenes. Ele se descreve como um homem jovem, de pele parda, com olhos e cabelos castanhos e curtos. O Dr. Rafael também usa barba. Boa tarde, Dr. Rafael. Seja muito bem-vindo ao Conexões. Obrigada pelo seu tempo. Eu já gostaria de começar te perguntando sobre essa diferença. Tem muitos tipos de hepatite e as pessoas podem se confundir. Mas o que diferencia elas? Boa tarde. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, professor Diego, os telespectadores. Queria primeiro agradecer a oportunidade de participar do programa, trazendo esclarecimentos sobre essas doenças que são tão relevantes. Quando a gente fala de hepatites, nós estamos falando sobre uma inflamação, uma lesão do fígado, e ela pode ter diversas causas diferentes. Então, por exemplo, pode ser associado a algum medicamento, pode ser uma doença autoimune, quando o próprio sistema de defesa ataca o fígado, ou pode também ser causada por algum vírus, que é o tema do Julho Amarelo, as hepatites causadas por vírus. São 5 tipos principais e que têm sintomas, inclusive, muito parecidos. Legal, então vamos começar a explicar um pouco sobre essas hepatites. Eu acho que o senhor pode até te falar de forma objetiva, de forma mais geral, sobre quais são elas. Perfeito. Então, essas hepatites, elas são causadas por vírus, que podem ser adquiridos, alguns deles, como da hepatite A e E, por exemplo, por água, alimento contaminado, sangue ou material contaminado com sangue, que é o caso da hepatite C e B, e transmissão sexual de mães para filhos, que é o caso da hepatite B. Todas elas podem, na fase inicial, dar sintomas como mal-estar, náusea, às vezes febre, e nos casos mais graves, a icterícia, o paciente ficar com pele e olhos amarelados. Certo. E nesse caso de alimento, por exemplo, qual a melhor forma de evitar que um alimento continue contaminado? É uma questão de higienização? Como que a gente pode, no dia a dia, preparar esse alimento para evitar essa contaminação? Perfeito. Essa é uma questão que passa desde o saneamento básico até os cuidados que a gente deve ter em casa. Então, em especial aqueles alimentos que vão ser ingeridos crus, a gente tem que ter um cuidado em relação à limpeza e adequada desinfecção desses alimentos, cada um tem as suas peculiaridades. E cuidado com a água que a gente ingere, então sempre água tratada ou água fervida, para evitar que, caso tenha alguma contaminação, a gente acabe adquirindo essas infecções. Doutor, no senso comum tem aquela ideia, principalmente para as pessoas que fazem as unhas em manicure, por exemplo, sempre ter o próprio equipamento, levar o próprio equipamento para evitar alguma contaminação. Isso é verdade? Ter o próprio equipamento para levar para esses lugares que já cuidam de tantas pessoas ajudaria a evitar uma hepatite, por exemplo, essa que a contaminação acontece pelo sangue? Ajuda sim. Então, a hepatite B, em especial a hepatite C, tem como principal forma de transmissão, no caso da C, material contaminado com sangue. E das coisas do dia a dia, material de manicure e pedicure é uma fonte relevante. Então, a gente tem que ter material individual, por mais que a gente sabe que os salões hoje, em sua maioria, têm preocupação em desinfecção, esterilização, mas é mais seguro você levar o material próprio, incluindo o esmalte, porque pode ter um ferimento em uma pessoa, isso contaminar o esmalte, quando for passar em você, por mais que o material em si é seu, também você acabar adquirindo uma hepatite. Doutor, e é difícil o tratamento para cuidar de uma pessoa que foi contaminada? Qual é o caminho de tratamento que geralmente o médico opta ter? E em qual momento que essa pessoa que tem uma suspeita deve ir à consulta médica? Ótimo. O tratamento, ele é voltado para aquelas hepatites que podem se tornar crônicas, que são doenças que podem evoluir para cirrose e até câncer de fígado. E por muitos anos, essas doenças elas são silenciosas.
Então, hoje, a gente foca em que todas as pessoas com mais de 40 anos, independente de sintomas, façam testes, exames de sangue, para saber se ela tem ou não uma hepatite. E esses testes estão disponíveis nas unidades básicas de saúde pelo SUS e também na rede privada e pelos convênios. A partir do momento que a gente descobre que essa pessoa tem uma hepatite, hoje, felizmente, o tratamento melhorou muito. A gente consegue, no caso da hepatite C, curar quase todos os pacientes, mais de 90%, 95%, com remédios que são comprimidos, né, com poucos efeitos colaterais e uso por tempo limitado. E no caso da hepatite B, ela não tem uma cura definitiva na maior parte dos casos, mas o remédio consegue reduzir muito o vírus a ponto dele deixar de dar lesão no organismo e a doença ficar bem controlada. Doutor, para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco da importância de conscientizar as pessoas sobre as hepatites virais, que a hepatite não é tão desconhecida assim. Todo mundo já ouviu falar, conheceu alguém que acabou tendo que se tratar dessa doença, mas porque ainda continua tão importante dizer sempre e ter esse mês de conscientização sobre esse assunto? Esse é um tema relevante, primeiro porque são doenças que a gente tem como prevenir. No caso da hepatite A e B, nós temos vacinas que são muito efetivas na prevenção, que estão disponíveis. Então, é preciso que quem ainda não se imunizou, que busque essa imunização. Segundo, essa questão de serem doenças assintomáticas, que não trazem sintomas, mas evoluem para formas muito graves. A gente tem toda uma janela de oportunidade para descobrir a infecção, tratar e curar, prevenindo situações que seriam muito mais difíceis de tratar. Certo, muito obrigada pela sua participação. A gente espera que você volte mais vezes para o Conexões. Foi um prazer recebê-lo aqui com esse assunto tão importante. Saúde também, né? Fundamental para todo mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço, prazer foi meu. Seguindo. E você aí? O que achou do Conexões até agora? Envie seu comentário, crítica ou sugestão em nossas redes sociais. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos com muita informação para você. Participe pelas nossas redes sociais. É só pesquisar por @TVUFG. Estamos esperando você. Você sabia que 40% dos empregos ao redor do mundo podem ser afetados pela inteligência artificial? Sabe quais são esses empregos? Acompanhe detalhes na reportagem. A ferramenta de inteligência artificial hoje faz parte do dia a dia do Joerlane. Ele é programador e trabalha na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Todos os sistemas, como site, canais de atendimento, portais, passam por aqui. Na profissão que tem atualizações a todo momento, Joerlane conta que os comandos ao chat GPT deram mais agilidade. Eu até andei fazendo os testes inicial assim e pedi para ele, me faça aí um formulário para um cadastro de login. E ela de pronto me retornou já o resultado com o cadastro feito, né, sem eu fazer nada, simplesmente digitando texto para ele. E isso eu me empolguei, eu falei, poxa, se eu tenho uma ferramenta do meu lado desse jeito aqui, meu trabalho vai se tornar muito mais produtivo, né? E é assim que funciona a inteligência artificial. A gente dá um comando e a ferramenta vai executar isso de forma autônoma, sem a ajuda humana. E é importante a gente entender esse funcionamento, viu? Segundo o Fundo Monetário Internacional, cerca de 40% das ocupações de todo o mundo vão estar expostas aos efeitos da inteligência artificial. Esses efeitos podem ser tanto de forma positiva quanto negativa. A Heloíse decidiu investir na área. Ela se formou na primeira turma de graduação em Inteligência Artificial do Brasil, na Universidade Federal de Goiás. Hoje tem uma empresa que desenvolve soluções na área de telemarketing. Eu quero potencializar esse atendimento, eu quero que ele seja mais rápido, mais eficaz. Então, eu faço ferramentas que contribuam com isso. Seja eu
classifico qual que é a demanda do meu cliente, já mostro para o meu atendente, então ele já sabe direto o que perguntar. Às vezes ele nem precisa perguntar. A gente também faz soluções que captam os dados do cliente, que mostram tudo isso de forma automática, para que ele possa só conduzir diretamente a queixa do cliente, alguma coisa mais difícil. Para lidar com esse mercado que cresce cada vez mais, durante o curso, os estudantes tiveram contato direto com mais de 60 empresas. Nesse período, puderam colocar em prática tudo o que aprenderam. É o que explica Anderson Soares, que é coordenador do curso na UFG. A gente trouxe algumas experiências como contato mais precoce com o mercado de trabalho, por meio da parceria, não mandando o aluno simplesmente para uma empresa, mas de fato trazendo a empresa para dentro da universidade, né, para que a gente pudesse juntos construir esse perfil que tanto o Brasil precisa para ser competitivo, para gerar mais empregos, para gerar renda, e eu acho que isso foi também um grande resultado. A gente acabou assistindo uma outra reportagem sobre inteligência artificial, mas em breve, nos próximos dias, a gente vai trazer essa sobre 40% dos empregos afetados. Vamos começar nossas dicas culturais? Você aí já viu aqueles teatros com bonecos? Olha só que legal! Amanhã, sexta, dia 5 de julho, vai rolar um desses de graça aqui em Goiânia. O mestre Chico Simões mistura humor, música e bonecos para celebrar a cultura nordestina. Isso ajuda a criançada a entender problemas sociais de um jeito mais leve. O evento vai ser no Teatro da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, às 4 horas da tarde. Não vai ficar de fora dessa, né? Você gosta de música? E aquelas que você conheceu em filmes? Algumas são inesquecíveis, como a trilha sonora de Guerra nas Estrelas e Rei Leão, por exemplo. Que tal assistir uma orquestra tocando essas e outras músicas que marcaram a história do cinema? A proposta é da Banda Sinfônica Jovem de Goiás. Eles vão se apresentar hoje às 8 horas da noite no Teatro Basileu França. Aproveite essa oportunidade gratuita. É só chegar, você não precisa retirar ingressos. E a Escola Basileu França teve mais uma conquista neste ano. É que 2 bailarinos foram confirmados para participar no ano que vem do que é considerado o Oscar do Balé Mundial. Veja só quem são. Da América Latina foram garantidas pelos bailarinos Marcos Santos e Martina Tolaba. Os 2 bailarinos têm 15 anos de idade e viajam para a Suíça em fevereiro do ano que vem. Eles vão disputar o campeonato que é conhecido como o Oscar do Balé. Outros 6 bailarinos foram para a etapa final. E se forem selecionados, vão reforçar o time da Escola Basileu França na competição. O desafio é defender o título de melhor bailarino do mundo, que João Pedro dos Santos Silva conquistou neste ano. Muito legal, né? Bom, nosso programa chegou ao fim. Se você quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Conexões, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 629-9181-1406. Você também pode acompanhar nosso conteúdo nas redes sociais. É só procurar por @TVUFG. Nós ficamos por aqui. Assista ao Conexões de segunda a sexta-feira, sempre a partir do meio-dia. Até mais!